Agora sim. Amém, meus irmãos. Muita saúde, paz e prosperidade para todos. Como vão? Deus abençoe, irmãos. Mais uma noite. É uma honra poder estar aqui ministrando esse estudo. Já estamos chegando aí, já passamos da metade, né, dessa revistinha. Hoje nós já estamos chegando na 15ª lição e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe todos. Muita saudade da maioria dos irmãos, né? Os irmãos que não têm me visto no domingo pela manhã. Estou ali no compromisso à noite, amém? Todo domingo no culto à noite eu estou ali participando. Então, também estou com muita saudade de muitos irmãos, né? Alguns já entraram aqui. Pastora Tereza, Deus abençoe, irmão Durval, viu, irmão Durval? Força, né? Que o Senhor seja firme aí, que eu tenho certeza que Deus ele já está agindo, já está fazendo o melhor, amém? A Nena está aqui também pelo YouTube, pelo Facebook. A Nena chegou por aqui, a irmã Houses também. Deixa eu ver quem mais. Aqui pelo YouTube, pastora Tereza, a Débora, pastora Nilce, pastor Jaci. Deus abençoe, né? Irmãos, muito bom estar aqui presente, estar participando, né? Já tivemos aí um período de oração. Para mim é muito edificante, confesso que é muito bom. Esse período que a gente tem que acabar se programando, né, irmãos? Essa que é a realidade, que nunca sobra tempo, né? Nunca, mais que a gente tente fazer sobrar tempo, o tempo ele não sobra, a gente tem que se programar para orar, para ler Bíblia. E graças a Deus que nas terças-feiras eu tenho separado esse tempo, e creio que alguns irmãos também têm conseguido separar esse tempinho para estar orando, buscando a presença de Deus, amém? Mas é uma noite de bênção e eu creio que Deus ele está aqui no nosso meio, e o importante é isso, que ele vai fazer grandes coisas, grandes maravilhas, amém? Os irmãos que estão entrando, eu já mandei o link ali pela classe de estudo, mas aquele que puder, compartilha aí o link rapidinho, tá? Nós já vamos iniciar daqui a pouco a leitura em classe, que eu mandei agora há pouco também no grupo, tá bom? Mas vamos começar com uma oração, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui em Tua presença. Meu Deus, muito obrigado pela permissão de estar aqui diante do Senhor. Meu Deus, eu sei que nada pode ser feito, meu Deus, acerca da Tua palavra, acerca da Tua mensagem, se não for por intermédio do Teu Santo Espírito. O que eu peço, meu Deus, é que o Senhor entre nos lares, visite as famílias, faça a diferença, meu Deus, na casa de cada um, na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Faz cair por terra tudo aquilo, meu Deus, que nos afasta de Ti. Enche-nos, meu Deus, com Teu Santo Espírito, ensina-nos a viver sobre as Suas asas, na Tua dependência. Ensina-nos, meu Deus, a estar diante do Senhor. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos e, se porventura, meu Deus, alguém esteja necessitado nesta noite de uma oração, de uma palavra, meu Deus, que de alguma forma o Senhor faça essa ministração chegar a essa pessoa, ou agora, ou mais tarde, mas faça, meu Deus, chegar para que ouça a Tua palavra e, ouvindo-a, possa, meu Deus, ser transformado pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Nós vamos aqui iniciar com a leitura em classe. Deixa eu só ver se tem mais alguém que entrou aqui, já fazer a menção. Pastor Joaquim. Pastor Joaquim, Deus te abençoe, viu? Pastor Joaquim, pastor Iracilde, sempre junto conosco, né? Uma honra poder estar compartilhando uma palavra para esse homem de Deus, amém? A pastora Edna está por aqui também, Deus abençoe. Meu sogro, Zezinho, está aqui participando, a Gabi, Deus abençoe. O Zezinho está participando, então deve estar a Iris, deve estar minha sogra, Das, deve estar outras pessoas ali participando também, então Deus abençoe. Marcelão já aqui junto conosco, minha tia Fátima, a Lívia, né? O presbítero Zé deve estar lá pro sítio, se eu não me engano, né, irmã Livinha? Acho que ele está para lá, né? Então,
Depois a gente manda um abraço para ele, tá certo? E é isso, irmãos, né? Já aproveitando, irmãos, lembrando aqui, né? Hoje é aniversário do Vitão, né? Então, feliz aniversário pro Vitor. Vitor, Deus te abençoe, viu? Que Deus te cubra com toda sorte de bênçãos. Você é um menino de ouro, garoto de Deus. E que Deus ele possa cada dia guiar os teus passos, guiar os teus caminhos, porque eu tenho certeza que Ele tem um plano na sua vida. E às vezes, por mais doloroso que é a caminhada, às vezes a gente encontra uns obstáculos, umas pedras pelo caminho, mas nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, amém? Então Deus tem uma bênção para você. E também minha sogra Dás fazendo aniversário hoje, que, irmãos, minha sogra é uma bênção, os irmãos conhecem muito bem. Então eu desejo toda sorte de bênção, saúde, né? Que Deus abençoe poderosamente o genro dela, mais bonito. Né? Deve ser o Leandro, né? Será que é o Thales? Irmãos, por fim, que Deus abençoe todos os genros dela, as filhas, né? A família. Deus abençoe minha sogra de uma maneira especial, que ela é uma pessoa de Deus, um grande exemplo, né? A gente sabe que não dá certo a gente ficar exaltando as pessoas, né, irmãos? Mas ela é uma serva de Deus, com certeza vale a pena a gente elogiar, porque nos inspira, né? Então a fé da minha sogra com certeza inspira todos nós. Deus abençoe, Dás, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá para a nossa leitura em classe. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças a Deus e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, do 26 ao 30. Amém? Hoje, irmãos, nós vamos estar falando aqui sobre outra ordenança. Semana passada a gente falou sobre batismo. Hoje nós vamos estar falando sobre a ceia do Senhor. Amém? Então, né, coincidiu, irmãos, né, a gente falou na semana passada sobre batismo e ali nós firmamos uma data, né, já aproveitando que nós vamos ter batismo agora nesse sábado, a partir das 10 horas da manhã em Ribeirão Pires. O missionário João já está passando nos grupos as referências, né, como que faz para não se perder. Então, né, a gente vai estar participando, vai ter um grupo indo, né, respeitando. Lá tem espaço, irmãos, vai ter como respeitar distanciamento, é lugar aberto, leva sua máscara, mas é um momento para a família estar reunida. Então, sábado agora, irmãos, às 10 horas, nós vamos estar participando dessa grande celebração, que é aí a porta de entrada, né, irmãos, para os novos convertidos que vão estar ali expressando a sua fé em Cristo. Então, sabadão, dia de festa. Amém? E a festa começa logo cedo, sem aglomeração, para a gente não ser filmado, né? E não virar mau exemplo. Mas sim, irmãos, né? Mantendo ali os cuidados, mas festejando as vidas, as almas que vão estar ali testemunhando a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Então, semana passada a gente falou sobre o batismo e hoje sobre Santa Ceia, que é outra ordenança de Deus, irmãos, para a igreja. E que nós tivemos agora nesse último domingo, né? Tá fresquinho aí. Nós acabamos de renovar a nossa aliança com Deus. Amém? Então nós vamos estar falando sobre esse tema e à medida aí que for passando os slides, os irmãos vão compreender melhor, tá bom? Vamos lá, irmãos, para memorizar, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Irmãos, esse texto para memorizar, particularmente, irmãos, é um dos capítulos da Bíblia que
Que assim, irmãos, como que eu poderia definir? É um texto da Bíblia, João capítulo 6, que ele tem muita alternância, então ele é muito rico em demonstrar como que é o ser humano, muitas vezes diante de Deus. Porque João 6, ele começa com a multiplicação de pães e peixes, Jesus fazendo um grande milagre, e aquela multidão, né, queria tomar ele à força e fazer dele rei. Tinha uma grande multidão ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então era bastante gente. E o capítulo termina com Jesus olhando em volta para os discípulos e perguntando: e vocês também não vão me abandonar? E ali Pedro responde, né? Onde iremos? Só o Senhor tem as palavras que levam à vida eterna. Né? Tem uma canção que diz: pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Uma canção muito bonita, né? Que traduz esse texto. Então, irmãos, nós vemos, né, a multidão com Jesus, com Deus, naquele momento em que Jesus fez exatamente o que eles queriam, da forma que eles queriam. Que é o mais interessante pensar nisso. E termina o texto com a multidão escandalizada, abandonando Jesus, a mesma multidão que aplaudiu, né? No final abandonou e ainda insultou Jesus. Só os discípulos que, mesmo sem entender, permaneceram ali diante do seu mestre Jesus. Amém? E o que Jesus falou, irmãos, que escandalizou aquela multidão? Né? No outro dia, aquela mesma multidão queria o mesmo milagre, queria que Jesus novamente multiplicasse pães e peixes e desse alimento a eles. Irmãos, semelhantemente hoje, Jesus ele poderia, irmãos, multiplicar o arroz, né? Tanto se fala aí do preço do arroz, mas os alimentos em geral tá muito caro os preços, né? Os irmãos estão acompanhando, mas o arroz é um símbolo disso, do quanto está aumentando, né? A comida, que é o básico, que é o que deveria estar mais barato pra gente. Mas, por fim, né? Semelhante seria hoje Jesus, irmãos, vir multiplicar o arroz na nossa despensa, né? E a gente não precisa nem ir no mercado quando estivesse terminando. Então a multidão, irmãos, ela queria essa facilidade, né? Ela não queria simplesmente uma cesta básica, ela queria já uma cesta eterna, né? Então viu que Jesus fazia aquele milagre, irmãos, então vamos ter Jesus por perto, que é bom. Mas Jesus, irmãos, no segundo dia, ele respondeu para a multidão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não vai ter parte comigo. É lógico que Jesus já estava, irmãos, ali se referindo à Santa Ceia, ao que nós vamos tratar hoje, mas aquela multidão não compreendeu. Esse homem tá louco, né? A gente vai ter que comer da carne dele, beber do sangue. Endoidou. Então eles não compreenderam o princípio espiritual, irmãos, que estava naquela multiplicação de pães e peixes que aconteceu um dia antes. E eles pouco entenderam, irmãos, aquela palavra que Jesus falou acerca de comer da carne dele e do sangue dele. O que Jesus queria dizer, irmãos, é que ele é suficiente para nós. Amém? Então, é o que ele ensinou ali em João capítulo 4. É 4, isso. João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, irmãos, que ia todos os dias pegar água no poço. E Jesus, em determinado momento, né, pareceu que ele falou que tinha uma água que não dava mais sede. E aí ela falou: me dá dessa água, aí eu tô feito. E aí Jesus, ele se mostrou como água viva, que ele era água viva que jorrava de dentro e que jorrava para a vida eterna. Amém? Então Jesus, irmãos, ele está nos ensinando que as coisas eternas, elas são superiores às coisas materiais desse mundo. Mas as coisas desse mundo continuam sendo necessárias. Amém? Então Jesus, ele teve pena da multidão um dia antes, eles foram fez a multiplicação de pães e peixes e tudo mais. Então Deus não está condenando as coisas, né, o trabalho, a gente se alimentar, a gente beber água, ele não está condenando isso, mas ele está apontando para algo superior, que é nós, enquanto povo de Deus, aprendemos a viver na dependência de Deus. Então aquele que não come da carne e que não bebe do seu sangue não tem parte com ele,
Por isso nós só somos supridos, irmãos, quando nós temos parte com Cristo Jesus. Tá claro isso, irmãos? Eu acho que é um texto bem rico aí de introdução, que já vai servir como uma boa base para a gente caminhar, né? Introdução, né? Um indício da importância da ceia do Senhor está no fato de que os 4 evangelhos contam sua instituição por Jesus. Além disso, no livro de Atos, o médico e historiador Lucas mostra-nos o lugar que ela ocupava na expressão partir do pão, tão presente no livro e que aponta para a ceia na maioria dos casos. O apóstolo Paulo dedicou boa porção dos seus escritos para falar do assunto. Então, um indício, irmãos, de que é tão importante a ceia do Senhor, daqui a pouco a gente vai para a definição, é que, irmãos, poucos textos, poucos trechos a gente vai encontrar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E poucos textos, irmãos, poucas ordenanças vão ser tão exploradas quanto a ceia do Senhor e o próprio batismo, né? Mas a Santa Ceia, ela ainda é mais mencionada do que o próprio batismo. Amém? Então, irmãos, é algo de suma importância, é algo importante para todos os servos de Deus. Nós acabamos de participar da Santa Ceia nesse domingo, irmãos, e é um momento de celebração da igreja. Nós vamos estar falando de definição e outras coisas, mas tem muita coisa para falar da ceia, né? Então estou tentando, né, não me antecipar, mas o que você tem que ter em mente, o que eu tenho que ter em mente, irmãos, é que a ceia é de fato muito importante, porque o Novo Testamento ele fala muito da Santa Ceia. Então o cristão que não valoriza a ceia, irmãos, ele está se enganando. O cristão que acha a ceia uma reunião como qualquer outra, ele está se enganando ou está sendo enganado, porque a Santa Ceia é o culto especial, é um culto muito especial que nós devemos ir participar com uma atitude, irmãos, de reverência, com uma atitude de fé, uma atitude de trazer à lembrança aquilo que Jesus fez por nós, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? Definição, irmãos. Pão e vinho. Irmãos, vamos a algumas definições aqui, né, da Santa Ceia. Primeiro, o pão e o vinho, né? Então, meio de graça que aponta para o sacrifício de Cristo. Somos incentivados a uma fé mais viva e fidelidade maior a Ele. Irmãos, quando fala aqui pão e vinho como meios de graça, é que o pão e o vinho, irmãos, eles servem como um símbolo. O pão e o suco da uva, eles servem como intermediários para que Deus ele se manifeste, para que Deus ele nos abençoe. Então, o poder não está no pão, o poder não está no vinho, mas eles são meios de graça, porque através desses símbolos Deus ele determinou, ele quis nos abençoar. Lógico que o pão e o vinho eles estão apontando para algumas coisas que a gente vai falar ainda nesse estudo, irmãos. Mas o principal é que essa simbologia pão e vinho, né, esse ato de se partir o pão, de ser distribuído pela igreja, também o cálice da nova aliança, ele está apontando para algo e ele serve, irmãos, para que Deus ele nos abençoe. Amém? Então Deus ele usa, irmãos, a Santa Ceia para a comunhão do corpo de Cristo, para a comunhão do povo de Deus. Olha que interessante o B, irmãos, né? Início tá D, né? Mas é início e fim do ministério de Jesus, né? O início é no batismo, onde entramos pela porta estreita e mantemos a comunhão através da Santa Ceia. Então, outra coisa, irmãos, interessante sobre a Santa Ceia é que se o batismo é a porta de entrada, essa porta estreita a qual o cristão entra, ele se inicia na fé, irmãos, lembrando, né, que a nossa comunhão com Deus ela passa pelo novo nascimento, pela fé, né, a gente entregar a vida para Jesus, que é o que a gente tratou na última aula, né?
mas o batismo ele está expressando que isso aconteceu dentro de mim, né? É o reflexo daquilo que já aconteceu dentro de mim, então eu expresso isso através do batismo. Então, no batismo, irmãos, inicia-se uma caminhada, assim como Jesus. Olha que interessante, irmãos, Jesus ele iniciou o seu ministério ali, no exato momento em que ele foi batizado por João Batista, e ali uma voz do céu veio e falou: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Ali ele estava iniciando o seu ministério. E por outro lado, irmãos, Jesus ele termina o seu ministério, ou seja, ele encerra ali a sua missão, e aí ele vai para o Calvário, ele vai para a cruz, ele se entrega pelos nossos pecados, e o ato dele é a Santa Ceia, que ele toma junto com os seus discípulos. Amém? Então você vê que essas duas ordenanças, irmãos, são de suma importância para todo servo de Deus: batismo e Santa Ceia. Jesus inicia o ministério no batismo, e Jesus ele o finda ali no ato da Santa Ceia, né? Lógico que ele se entregou a sua vida por nós, mas ali ele estava determinando algo, um memorial, para que todo servo de Deus, todo discípulo o fizesse. Amém? Então, para nós aponta, irmãos, que nós iniciamos a nossa caminhada através dessa expressão pública, o batismo, e aí nós começamos uma caminhada com Deus, e através da Santa Ceia nós vamos renovando a nossa comunhão com Deus. Amém? Nós vamos relembrando, até o dia que Jesus volte. E aí, irmãos, né, tudo aquilo que passou, e novos céus e uma nova terra hão de vir. E o tema da próxima revistinha vai ser escatologia, apocalipse, então se prepare, tá bom? Mas ainda falta um tempinho, mas se prepare. C, irmãos, cumprimento da Páscoa. Olha que interessante também, irmãos. Páscoa quer dizer, né, Pesach significa passagem. Passagem do anjo da morte no Egito, onde os primogênitos eram guardados através da marca do sangue do Cordeiro, lá nos batentes da porta, né? Passagem da escravidão para a liberdade, passagem do Mar Vermelho. Em Jesus vemos seu cumprimento pleno. E aqui eu colocaria, irmãos, da morte para a vida, é uma passagem, né? Então, irmãos, na Santa Ceia existe esse cumprimento pleno da própria Páscoa, né? Porque a Páscoa, irmãos, lá no Egito, que foi a primeira Páscoa que teve, ela estava marcando exatamente a passagem de um tempo a outro, né? Marcou a passagem da morte pelo Egito, que não atingiu as famílias dos israelitas, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta, né? Apontou ali para passagem da escravidão para a liberdade daquele povo, o povo de Israel. Mas tudo aquilo, irmãos, ainda era uma sombra das coisas que haveriam de vir. E o cumprimento pleno, irmãos, a Páscoa perfeita, ela se deu em Jesus. Então, por isso que nós podemos, irmãos, ver a Santa Ceia como uma celebração, no sentido de que nós estamos celebrando, irmãos, a passagem da nossa morte para a vida, né? De uma vida que estava, ou de um ser que estava caminhando para o inferno, e ele passa, irmãos, a ser um cidadão celestial caminhando para o céu, né? Então a gente passa das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Amém? Então a Santa Ceia, então, por definição, ela também está apontando para isso. Quando Jesus ele se reúne com seus discípulos e ele participa ali: este é o meu corpo, este é o meu sangue, está, irmãos, apontando para essa nova aliança, uma aliança superior a que Deus tinha feito no passado com o seu povo. E aliança que foi garantida novamente pelo sangue de um cordeiro, mas agora o cordeiro não era uma ovelha, não era um cabrito. O Cordeiro de Deus era o próprio Jesus, uma pessoa sem mácula, sem pecado. Foi a oferta perfeita pelos nossos pecados, e através do seu sangue nós passamos definitivamente das trevas para a luz. Amém?
Então você vê, irmãos, que hoje, até hoje nós celebramos a Páscoa e para mim, irmãos, né, é uma data muito importante junto com o Natal. Eu acho até que a Páscoa ela tem um significado ainda mais, né, digamos assim, pesado, né, de mais impacto nas nossas vidas. Então até hoje nós celebramos a Páscoa, mas o seu cumprimento pleno, irmãos, ele se deu ali, irmãos, através daquele ato de Jesus cumprir com o seu ministério, e ali a Santa Ceia está apontando para essa nova aliança. Amém? E irmãos, né? Hoje a gente vai ver dois tópicos aqui, né? O 1 e o 2. Ó, pera aí, ó, aqui, ó, as crianças chegaram aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. O som tá chiando. Ixi. Deixa eu ver aqui, irmãos. O som tá chiando. Deixa eu ver aqui as mensagens. Ó, as crianças chegaram aqui e me falaram que o som não tá muito bom, né? Ó, já mandaram algumas perguntas. Beleza. Vou dar um pouquinho menos de volume aqui no microfone, mas eu acho que todo mundo tá me ouvindo bem, né? Vou tentar dar uma ajustadinha aqui, ó. Vamos ver se melhora um pouco. É que eu acho que tá muito alto e talvez ele fique chiando um pouco. Deve ter melhorado. Amém? Então, irmãos, vamos aqui, ó, voltar pro slide. As crianças me trouxeram água aqui, né? Ponto alto dos encontros. Irmãos, a Santa Ceia, ela, desde o início, irmãos, ela era a comunhão entre os cristãos, o ponto alto de celebração. Então, a Santa Ceia, irmãos, quando ele iniciou, assim, irmãos, Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, era um domingo de ressurreição. Na sexta-feira da paixão foi ministrada essa primeira Santa Ceia. Amém? E aí aos domingos, irmãos, todo domingo os discípulos eles se reuniam e lembravam daquilo que Jesus havia feito, da sua ressurreição. E domingo após domingo eles se reuniam no partir do pão, né? E ali participavam da ceia e sempre se lembrando do sacrifício de Cristo. Colocaram aqui uma pergunta, irmãos, né? Por que a ceia é mensal, né? Deixa eu ver aqui. O Márcio Mantuan, né, mandou aqui a pergunta. Márcio, a ceia, na verdade, ela não tem essa obrigatoriedade de ser mensal, né? Ela poderia ser todos os dias, né? A igreja, até no começo, ela tinha esse hábito de toda vez que a igreja se reunia, eles partiam o pão, eles distribuíam ali o vinho, o cálice entre eles, se lembrando, né, daquele momento em que Jesus mandou eles fazerem isso, né? Façam isso em memória de mim. Então sempre eles se reuniam, eles participavam da ceia. Mas lógico, vai passando o tempo, irmãos, e a igreja ela tem que se organizar. E aí, irmãos, né, os cristãos muito provavelmente, o que dá a entender é que eles passaram a celebrar a Santa Ceia toda semana, né? Todos os domingos eles se reuniam, lembravam da ressurreição de Cristo, se alegravam e aí eles tomavam a ceia juntos. Amém? Mas, né, com o passar do tempo, irmãos, as igrejas tiveram que se organizar para ter um dia para acontecer isso mensalmente, cada 2 meses. Então cada igreja, cada instituição, cada denominação, ela se organiza para fazer de uma forma, né? Tem denominação que participa da ceia uma vez por ano. Imagina se a pessoa perder essa ceia, né? Então já pensou, só no outro ano, né? Mas, irmãos, a nossa igreja ela tem o hábito de todo mês participar da ceia. Mas eu mesmo, como pastor, já diversas vezes já participei da ceia de manhã, participei de noite. Aí depois vou ministrar durante a semana ceia para algum irmão, eu tomo junto. Então tomo 3, 4, 5. Eu já tomei umas 10 vezes a ceia num mês, né? Porque sempre ali a quem eu estou ministrando ou estou sendo ministrado, eu sempre participo da ceia. Então, a ceia, irmãos, né, a gente pode sempre estar participando, ela não tem uma regra definida. E é interessante olhar os evangelhos, irmão,
que apesar dos 4 evangelhos tratar muito desse assunto que é a Santa Ceia, ele não trata na questão de regras, né? Jesus em nenhum momento ele fala, ó, você vai tomar uma vez por mês, uma vez por semana. Ele só fala, façam isso em memória de mim. Então ele deixa para a gente se organizar para estar fazendo isso. E eu creio que a ceia uma vez por mês, irmãos, é algo já de bom tamanho, né? É algo que já mantém a igreja coesa ali, se unindo uma vez por mês, e já é uma benção, tá bom? Então não tem essa regra definida, nem Paulo, irmãos, que foi mais sistemático, ele definiu uma regra, né? 2, irmãos, seu significado. Olha que interessante, irmãos. Um memorial visa manter algo em nossas memórias. Então o que a ceia é, irmãos? Ela é um memorial, né? Por isso que eu gosto, eu particularmente eu gosto do símbolo da ceia, irmãos. Quando nosso missionário, antes o nosso bispo Sérgio, algum tempo atrás, ministrava a ceia, que ele pega ali o pão e dá graças a Deus e diz, disse Jesus, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei todas as vezes que o fizeres em memória de mim, e parte aquele pão. E a gente vai ver no próximo tópico aqui que ele também é uma dramatização, porque ali a gente está vendo, irmãos, aquele pão sendo partido, e aquele pão representa o próprio Jesus que foi partido por nós, irmãos. E hoje nós, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo. Aquele pão, irmãos, né, sendo partido em vários pedaços, e aí cada um participando de uma partícula, de um pedacinho ali, apontando, irmãos, para a unidade da igreja, que embora somos muitos, saímos de um só, que é Cristo, né? Então tem todo aí está apontando para algo, está nos relembrando de algo, né? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, irmãos, que talvez não seja tão importante, às vezes se esquece do principal. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente se reúne, irmãos, e se lembra daquilo que é principal. Nós celebramos a vida através de Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós, o seu corpo, né? E aquele que verteu o seu sangue naquela cruz. Então, maravilhoso, né? Então é esse memorial, é trazer a memória, a gente se lembrar, poxa, olha o que Jesus fez por mim, glória a Deus, irmãos, se não fosse por esse memorial, muitos se esqueceriam, né? O próprio povo de Israel no Antigo Testamento, pode reparar que quando foi dado a lei, a ordem é que se reunisse nas casas e que todo dia, toda semana, nunca tem uma regra definida, irmão, né? Deixem aberto. Mas se fala ali, ó, todas as vezes que vocês se reunirem em volta das mesas, fala muito em volta das mesas, né? Contem as histórias, fale o que aconteceu, como vocês foram libertos da escravidão lá do Egito, conte para os seus filhos, porque vocês viram o que Deus fez, mas as próximas gerações, elas não viram, então elas vão precisar do testemunho de vocês. E a Santa Ceia é esse memorial, irmãos, que começou com Jesus há quase 2000 anos atrás e até hoje, irmãos, a gente repete. Jesus começou, falou, façam isso em memória de mim, e até hoje a gente está fazendo, irmãos, em memória dele, né? Trazendo à memória a sua ressurreição, né? Que ele nos trouxe da morte para a vida. Então isso é muito precioso, né? E aí a gente já emenda aqui com o B, irmãos, né? Que é uma dramatização, né? A ceia é uma demonstração visual de duas verdades: pão vivo que desceu dos céus e sangue expiatório da nova aliança. Dramatização, irmãos, porque é essa demonstração visual, né? A gente olha o pão, a gente olha pro cálice e a gente lá se lembra do sacrifício de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, e a gente se lembra do sangue que foi vertido pelos nossos pecados. Amém? Então, tremendo, né, irmãos? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, que a gente está quase chegando no fim, irmãos. Amém. A Alice, lá do Parque Novo Oratório, está aqui com a gente. Deus abençoe. Marcião agradecendo aqui. Acho que está tudo ok. Amém. Se tiver mais algum comentário, irmãos, coloca aqui. Irmã Houses também está aqui conosco. É isso.
Isso aí, irmãos. Vamos prosseguindo aqui. E deixa eu ver se tem alguém, que às vezes eu esqueço do Facebook. Deixa eu ver se... Ó, a irmã Quitéria está aqui conosco, né? Lá do nossa igreja do Jardim Santo André. Deus abençoe a irmã Quitéria. E o Eleandro também tá, né? E bênção de Deus, né? Deve estar Samires também. A Mazi Lima também está aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. D, né? Aliança. Aliança através do seu próprio sangue. Ah, não, pulamos o C aqui, né? C, Cristo em nós, né? Ele habita em nós para moldar nosso caráter e nos faz chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13. Então, outro significado da C, irmãos, Cristo em nós. Então nós estamos participando daqueles elementos, né? O corpo, o sangue, e aquilo também está apontando para algo, irmãos, é Cristo em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé do Filho de Deus, né? Que se revelou a mim. Irmãos, então tem uma canção muito bonita, depois procure, só coloca esse trecho aí, música, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, o que tenho agora não é. Mas é isso. Mas o significado, irmãos, quando nós participamos do elemento ali da Santa Ceia, ele está nos fazendo relembrar de que Cristo, ele habita em nós. E não à toa, irmãos, que está escrito que examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que comer e beber indignamente será réu, né, por estar tomando de maneira indevida o corpo e o sangue de Jesus, né? Porque se ali a gente está anunciando, irmãos, que é Cristo que vive em nós, Deus, ele não vai habitar moradas... Irmãos, quando eu falo de sujeira, moradas sujas, não estou falando que nós somos perfeitos, mas a gente precisa ter reverência, reconhecer que nós estamos ali diante de Deus e reconhecer que Cristo, ele tem que habitar em nós, irmãos, para que haja boas novas. Amém? Para que hajam boas novas e boas obras também. Tá certo? Aliança, irmãos, né? Aliança através do seu próprio sangue. Irmãos, no Antigo Testamento a gente vê que quando Deus ia fazer aliança com o seu povo, sempre se aspergia sangue de bodes, de carneiros e tudo mais sobre o povo. Então, sempre se teve esse princípio de se fazer aliança através de sangue. Até hoje, irmãos, algumas outras religiões, elas usam o sangue, né, para fazer os seus rituais, sangue de animais. Mas Jesus, irmãos, o que nós cremos é que Jesus, ele fez aquele sacrifício absoluto, e ele fez a aliança superior, que é a aliança através do seu próprio sangue. Amém? Então é esse sangue, irmãos, dessa nova aliança, irmãos, que nos garante e que nos dá a vitória. Tá certo? Então, quando nós falamos de aliança, irmãos, é uma aliança firme, é uma aliança que nós podemos confiar, porque é uma aliança garantida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus. Então ele próprio, irmãos, ele teve que garantir a sua aliança. Para ficar um exemplo aqui claro, irmãos, né? Se você for alugar uma casa, se você for fazer um negócio, muitas vezes vão te pedir um fiador, um garantidor, para que em caso de você não cumpra ali com o seu papel, né, de pagar, esse fiador que assinou, ele vai pagar por você a dívida, a conta. Então imagine o seguinte, irmãos, que nós não podíamos pagar o preço. A gente já partiu, irmãos, de uma dívida que era impagável. E aí Jesus, irmãos, o que ele fez? Ele não simplesmente foi o nosso fiador, mas ele foi aquele que falou assim, ó, saber, Márcio, você não pode pagar o preço, mas eu vou pagar por você. E por isso, através do seu sangue, irmãos, é que ele fez essa aliança, aliança que partiu dele, irmãos, que garante a nós.
Por isso que o amor de Deus, irmãos, ele é tão constrangedor, né? E é tão grande pelas nossas vidas, porque ele pagou um preço impagável, né? Por nós era impagável. E responsabilidade. E aqui, irmãos, a gente encerra, né? A gente daqui a pouco já vai para a conclusão. Que todo servo de Deus, irmãos, então ele tem uma responsabilidade, né? A Santa Ceia nós precisamos tomar ela de maneira digna, de maneira correta. E o que eu falo de digna, irmãos? Né? Você vai ler aí na revistinha e é algo muito interessante, porque a gente pode perguntar assim: quem é que pode tomar a Santa Ceia? Quem é que pode participar da Santa Ceia? Porque, irmão, se fosse por dignidade, ninguém poderia. Eu não poderia participar da ceia, você não poderia, que eu não estou apontando o dedo para ninguém. Mas nós somos indignos, irmãos, nós somos falhos. Essa é uma realidade, né? Sem querer ofender, mas essa é a realidade, irmãos. Então, a gente já foi convidado a participar desse jantar, irmãos, sem merecimento. É pela graça de Deus, amém? Mas o que então é ser indigno na hora de participar da ceia? É ter uma postura indigna, né? Então, se a pessoa ela chega humildemente, ela participa do corpo e do sangue, ela tem... Irmãos, grandes homens de Deus, eles se destacam porque eles têm consciência de que eles são falhos. E aqueles que estão mais próximos à queda, irmãos, são aqueles que se exaltam, que se acham os suprassumos, né? Aqueles que não vão falhar nunca. Então, uma postura indigna, irmãos, é que é condenável na ceia. É uma pessoa participar da ceia indignamente nesse sentido, irmãos, né? Não ter reverência, não respeitar a mesa do Senhor, não respeitar o seu sacrifício, estar lá e só por estar, né? Então, irmãos, a gente tem que ter essa postura para que, né, de fato, irmão, a gente possa participar da ceia do Senhor, que nós já éramos indignos, mas que nós nos portemos, irmãos, da maneira correta. Não à toa que a Santa Ceia é aquele dia que a gente se veste melhor, se prepara melhor, se perfuma mais, porque é o grande culto, é a grande celebração, né? Então nós procuramos ter uma postura digna diante de Deus. Para terminar, irmãos, né? Conclusão aqui, ó, infelizmente a maneira que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor em um ambiente de comunhão e alegria tem sido reduzido em nossos dias a apenas um ato individualista e vazio. Precisamos resgatar o sentido original da ceia do Senhor, fazendo dela uma celebração de triunfo, gratidão e comunhão com Deus e com os santos. É resgatar, irmãos. Se a gente falou de memorial, Santa Ceia é memorial, então é relembrar. Então, irmãos, vamos fazer esse exercício de relembrar, né? E com certeza, relembrando como talvez nós fazíamos, ou nos relembrando de, né, do sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, nós faremos mais, nós faremos melhor, nós vamos participar dessa maneira digna, não de uma maneira individualista, né? Ai, tô aqui, não vejo a hora de terminar e tudo mais, e que cada um examine a si mesmo, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe, nós vamos fazer uma oração agora. Só gostaria de colocar aqui, irmãos, a gente está partindo já para o final. Eu gostei aqui desse banner. É uma palavra, irmãos, de um dos homens ali da igreja primitiva não, irmãos, né? Um dos pais da igreja ali, mais ou menos no século IV, que é Agostinho de Hipona. E ele diz assim, ó: as pessoas costumam amar a verdade quando estas ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. E aí eu deixo essa reflexão, né? As pessoas costumam amar a verdade quando a pessoa é iluminada por ela, porém tendem a odiá-la quando as confrontam. Então, irmãos, a Santa Ceia é esse momento de confrontação. E muitas vezes, irmão, não amacia para o nosso lado, não. Muitas vezes nós somos confrontados pela luz, pela mensagem, e muitos se escandalizam por isso, irmãos, né? Quem tem mais experiência aí, os pastores, o pastor Joaquim, o missionário João, o pastor Jaci, pastora Cida,
né? Outros irmãos, eles podem falar, irmãos, quantos se escandalizaram ao fim de uma pregação e chegam para nós e falam assim: pastor, misericórdia, o que estão falando da minha vida para o senhor? Não venho mais nessa igreja não, porque o senhor sabe da minha vida, e aí fica apontando meu pecado na frente de todo mundo. Irmãos, é a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus, às vezes não, sempre ela nos confronta, irmãos. E aí tem que ver se a gente está disposto, irmãos, a ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pai, em nome de Jesus, te glorifico, meu Deus, por esse momento de comunhão, por esse momento de bênção. O que eu peço, meu Deus, é que o Senhor esteja com o teu povo, abençoe de uma maneira plena, nos dê, meu Deus, um final de terça-feira muito abençoado, uma semana muito de ricas bênçãos, meu Pai, livrando de todos os males, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tua bênção, por tua graça, em nome de Jesus. Queridos, depois vamos fazer um desafio aqui, ó. Depois você dá um like aí no nosso vídeo, que deve estar aqui embaixo, pra você dar um like, beleza? A Débora que sempre pede aí, dá um like. E ele já dá um like aí. Hoje a gente tem que bater pelo menos uns 15 likes para bater o recorde, né? Então faça isso. Outra coisa, irmãos, quinta-feira temos reunião RCE ali na nossa igreja, voltamos com o culto, né? Então, por favor, irmãos, estejam participando, né? Se você puder chegar quinta às 19 horas, né? Estamos seguindo os protocolos com segurança, participando, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, né? Deixa eu ver aqui. Em tempo de pandemia, a igreja distribui a ceia. Em meu caso, que a igreja não distribui, são consagrar o pão e vinho em minha casa junto com a minha mulher para levar assistindo o culto online. Entendi, Marcelo. Sim. Marcelo, o princípio é o mesmo. A gente procura fazer a distribuição porque a gente gosta dessa, porque a ceia ela está apontando para a comunhão, né? Então ela aponta para um único pão ali que é partido e entregue para várias pessoas. Mas nesses casos, né, uma pessoa às vezes distante, longe, ele pode pegar ali um pedaço de pão, né? Às vezes não tem nem, o ideal é fazer com o suco de uva, né? Eu ia falar suco de vinho, fazer com suco de uva, porque você vai estar fazendo ali um memorial, né? Pão e vinho, pão e suco de uva, representando corpo e sangue de Jesus, amém? Então, aqueles que, né, não têm acesso aos kits, no seu caso específico, você mesmo, como sacerdote de Deus, você consagra, né, participa aí das transmissões, como um ato de esperar uns pelos outros, participar da ceia. Então você come e bebe também, você e sua esposa, tá bom? Quanto a isso, não tem problema. Todos os irmãos que podem, venham para a igreja, participa do culto de manhã, participa à noite, os de grupo de risco participem em casa, né? A gente faz essa distribuição para facilitar, né? E também para a pessoa, às vezes a gente não encoraja a pessoa a consagrar o pão e o suco de uva, irmão, porque às vezes a pessoa ela quer só uma desculpa para não ter mais, né, que prestar conta ou estar em comunhão com a igreja. E esse é o maior erro, porque a ceia ela aponta para a comunhão. Então mesmo você aí na Baixada Santista faz parte desse corpo, faz parte dessa igreja. Então por isso, né, que você pode com certeza fazer essa consagração, beleza? Deus abençoe. Irmãos, é isso. Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor Jaci, Deus te abençoe. Missionário João, Deus abençoe também. Vamos estar juntos, firmes na fé. Eu vou soltar agora aqui, irmãos, um clipe. E aí eu peço, irmãos, que o YouTube ele não gosta muito quando eu solto o clipe aqui, irmãos, né? Que a música ela é patenteada, ela tem direitos autorais e tudo mais. Depois eu faço a edição, eu sempre corto, né? Que eu deixo gravado, mas eu corto essa parte aí. Então os irmãos que puderem depois, né? Clica no link aqui embaixo, tem esse clipe aí, você assiste. E é uma mensagem muito bonita, irmãos, que fala
sobre o ministério de Jesus. É baseado ali em Isaías 53, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Projeto Sola, uma bênção, irmão. Vocês vão gostar, tá bom? E aí depois, se você quiser rever esse clipe, você vai clicar no link que tá aqui embaixo. Beleza? Deus abençoe, em nome de Jesus, e obrigado, irmãos. Deus abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora
me alegra.